Olá, galera, cá estamos novamente e o foco da nossa aula de hoje, né, dando continuidade aí ao nosso estudo a respeito do pré-modernismo brasileiro, é o senhor Lima Barreto. Lima Barreto nasceu em 1881 e faleceu em 1922. Era mulato, sofreu na pele o preconceito racial, acabou se tornando um alcoólatra, bebia muito, até em função dessa vida difícil que ele levava, acabou deprimido, né, com muita dificuldade financeira, e assim como o pai, foi internado no hospício. Então, assim, a sequência de vida do Lima Barreto não é muito fácil, né? E como eu disse para vocês, é um retrato da realidade, muitas vezes até uma realidade, um nacionalismo crítico amargo. A crítica aos comportamentos sociais marcados pela hipocrisia. Então, esse comportamento social de aparência, que as pessoas se aproximam uma das outras em função do que o outro tem, do que o outro aparenta. Então, esse é um aspecto. Vai retratar o subúrbio do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo? Cada autor que nós fomos trabalhando tinha um foco, né? E agora o Lima Barreto, o que ele retrata? O subúrbio carioca, os pobres, os boêmios, os arruinados. Então, eu falei para vocês lá no início do nosso estudo, tipos humanos marginalizados. E é isso que o Lima Barreto está fazendo, retratando o subúrbio do Rio de Janeiro. Então, o mulato, o pobre, o alcoólatra, né, os arruinados. Então, o subúrbio do Rio de Janeiro foi severamente criticado pelos parnasianos por seu estilo mais despojado, uma linguagem bem fluente, bem coloquial, mas assim, é essa linguagem que vai influenciar os escritores modernistas. Mas no momento em que ele estava produzindo, ele foi extremamente criticado. Bom, para Lima Barreto, o escritor, ele tinha uma função social. Então, assim, apesar dessas severas críticas em relação ao seu estilo, né, ao que ele tratava, ele achava que o escritor tinha uma função social e trabalhava em prol disso, para retratar essa realidade. Então, ele dizia, né, isso aqui é uma definição dele, nas suas palavras, mulato, desorganizado, incompreensível e incompreendido. Então, é como Lima Barreto se colocava, né? Gente, e aí como a gente está falando sobre, né, que Brasil é esse que está sendo retratado na obra, e aí a gente se pergunta, qual é o Brasil que é retratado por Lima Barreto? Né? É o Brasil da marginalização urbana. É esse Brasil que está sendo retratado. A marginalização urbana, né? Então, o subúrbio do Rio de Janeiro. Né? Então, aqui nós temos a imagem do Lima Barreto, uma foto do subúrbio carioca, e é essa a temática do Lima Barreto, a marginalização urbana. Quando a gente fala de marginalização, a gente logo pensa marginal. Já expliquei isso para vocês. Marginal é que está à margem do aspecto oficial. Né? Então, marginalização urbana, as pessoas estavam à margem, né, do oficial, do que era direito de todo cidadão. Então, a marginalização. As pessoas que, de repente, estão no Rio de Janeiro, mas estavam nas favelas, que foram, né, sendo construídas ali. E essas pessoas não tinham os mesmos direitos. Então, essas pessoas estavam excluídas, né, da sociedade. Então, como eu disse para vocês, é esse retrato que ele vai fazer. Gente, as principais obras, né, do Lima Barreto. Recordações do escrivão Isaías Caminha, que é de 1909, e percebam que a obra do Lima Barreto tem um aspecto autobiográfico, ele vai trazer um pouco da sua vida para a sua obra. Ele era escrivão Isaías Caminha. Triste fim de Policarpo Quaresma. O Policarpo Quaresma, essa possivelmente é a obra mais conhecida. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dela, mas é de 1911, e é assim, essa questão do nacionalismo, né? Então ela vai ser retratada aqui. É a obra mais conhecida, já já a gente fala a respeito. Os Brusundangas,
que é uma publicação póstuma, né, 1922, é como se fosse um retrato do Brasil, né? Então, os Brusundangas é como se ele estivesse fazendo um retrato da nossa realidade, tá? E Clara dos Anjos também é uma publicação póstuma de 1948. É um romance inacabado, mas é uma história bem interessante, gente. Clara dos Anjos, né? É um romance entre uma garota negra e um jovem branco. Quando eu falo de romance, as pessoas falam assim: ah, não, encontrou o amor da vida. Não é bem essa situação. É um rapaz, que é o Cass Jones, que não queria nada com nada e acaba seduzindo, né, essa garota negra, que era uma garota estudiosa, trabalhadora, batalhadora e tá bem cuidada pela família, e essa menina fica grávida. E depois da gravidez, Cass Jones quis alguma coisa, né? Ele estava muito mais pela diversão. Então, ela vai retratar essa realidade, né? Do negro, do mulato, do preconceito. Então, é uma obra bem interessante. Mas a obra assim, mais conhecida é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, esse aqui é a capa do filme, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, com o Paulo José e a Julia Gunn. É um filme bem interessante. Então, o filme é Policarpo Quaresma, Herói do Brasil. Isso aqui é uma das capas. Então, gente, O Triste Fim de Policarpo Quaresma é a obra mais importante do Lima Barreto. E aí, quem é Policarpo Quaresma? Policarpo Quaresma era um funcionário público de classe média baixa do Rio de Janeiro, no final do século XIX, ou seja, após a proclamação da República. Gente, assim como Sertões, essa obra também está dividida em 3 partes. Ah, porque ele era determinista? Não, é porque são 3 projetos que Policarpo Quaresma, né, coloca aí, tenta empreender. Qual é o primeiro projeto? Ele tenta fazer uma reforma linguística, né? Então, nessa parte do livro, Policarpo Quaresma propõe que a língua oficial do Brasil não seja mais o português, e seja o tupi-guarani. Por quê? Porque ele é um nacionalista exagerado, né? Aquele ufanista de acreditar que tudo que era nosso era o melhor. Então, esse nacionalismo exagerado vai ser colocado nessa primeira parte. Não dá certo, né? Policarpo Quaresma acaba sendo considerado um louco e internado no hospício. Percebe aí a relação entre a vida do autor, que realmente esteve no hospício, e essa personagem, que é o Policarpo Quaresma, internado no hospício, tá? Então, ele tenta a reforma linguística, não dá certo, vai parar no hospício. Bem, quando sai do hospício, aí ele decide ir para uma fazenda, compra uma terra, e lá ele decide plantar e também fazer uma espécie de reforma agrária. Só que aí ele acaba encontrando um monte de dificuldade. Quais as dificuldades? Gente, o problema com a formiga, o cultivo da terra, as pessoas com quem ele pretende dividir a terra não estão nem interessadas, né? Eram preguiçosas, não estão interessadas em cultivar, em trabalhar. É um outro problema. E a terceira parte é uma espécie de reforma política. E aí vai envolver uma situação da história do nosso país recente para o contexto dele, que é a revolta da Armada no governo de Floriano Peixoto. Então, isso realmente aconteceu, tá? Então, a revolta da Armada, o governo realmente era o Floriano Peixoto. Mas aqui na história, Policarpo Quaresma, ficção, é amigo de Floriano Peixoto, realidade. E aí vem essa terceira parte, que é a reforma política. E aí, será que o Policarpo Quaresma vai ter um fim legal? Então, meu convite para você agora é esse. Assista ao filme, leia o livro, e aí você vai verificar quem, né, tomar contato com esse cara, Policarpo Quaresma, herói do Brasil, né? Então, dá uma olhadinha, vale a pena, viu, galera? Muito obrigada e até a próxima.